Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de hoje e eu quero convidar vocês para dar aquela velha olhadinha na nossa trilha do dia. Hoje, turma, vamos trabalhar as disciplinas de História e de Religião. Lembrando que o conteúdo de religião você vai encontrar no livro de Ética, ok? Vamos então abrir o nosso livro Eu Gosto, na página 271, na disciplina de História, onde iremos falar um pouquinho sobre os tipos de trabalhadores. Sabemos, né, que existem vários tipos de trabalhadores porque existem vários trabalhos. E aí, toda a comunidade ela precisa dos serviços desses trabalhadores para que ela possa funcionar. Dentro da comunidade no qual estamos inseridos, existem vários tipos de trabalhadores. Existem os trabalhadores, né, que são os funcionários do governo, eles são chamados de funcionários públicos ou servidores públicos, porque eles se dedicam às atividades relacionadas à sociedade. E aí eles recebem, né, por conta do trabalho executado, pelo trabalho realizado, eles recebem uma remuneração, ou seja, eles recebem um salário, certo? Essa remuneração, esse salário que eles recebem porque nós, cidadãos, pagamos os nossos impostos. E aí o salário deles vem dos impostos que são pagos por toda a população, por toda a sociedade. Esses impostos eles são recolhidos pelo governo e depois distribuídos entre as prefeituras, justamente para fazer o funcionamento, né, desses serviços, ok? Alguns desses serviços, né, desses servidores públicos estão dentro da área da saúde, na segurança e na educação. Mas existem outras funções, outras áreas, tá certo, de trabalho público, onde o governo está ali oferecendo para aquela sociedade aquele determinado serviço. Tranquilo? Além dos servidores públicos, há também, né, outros tipos de trabalhos que se dedicam, por exemplo, à população, principalmente às pessoas em situação de risco. O nome desses trabalhadores é chamado de voluntários. Por que isso acontece? Porque eles executam, eles realizam um trabalho, tá certo, de forma voluntária. Eles ali estão dedicando, eles estão oferecendo um pouco do seu tempo, um pouco daquilo que eles sabem fazer para as pessoas que têm uma necessidade. E eles fazem isso não pelo dinheiro, mas eles fazem isso por amor. E aí temos aí a imagem, né, dos doutores da alegria. São pessoas, né, que se caracterizam, que se vestem de palhaços, que eles vão aos hospitais, às creches, aos asilos, para estar ali realizando um trabalho de conforto junto com aquelas pessoas que estão dentro desses locais, né, enfermos, sofrendo, ok? E aí eles não recebem nada por isso, porque eles estão ali de uma forma voluntária, tranquilo? Ainda falando, turma, um pouquinho sobre os servidores públicos, como é que acontece isso dentro do nosso governo? Essas pessoas, elas precisam passar por um processo seletivo, tá certo? Chamado, então, de prova, né, ou de concurso público. Eles passam por isso e aí quando eles são aprovados, eles passam a ser servidores públicos. Existem algumas pessoas que estão dentro das prefeituras que estão ali, certo, a nível de contrato, como é o caso, né, dos coletores de lixo. A prefeitura todo ano, né, faz uma pesquisa junto com as empresas, né, que coletam, que trabalham na limpeza das nossas ruas, das nossas cidades, e aí aquela empresa que tiver um preço mais em conta, ela é contratada pela prefeitura local para estar executando aí esse trabalho, ok? Então, dessa forma é que acontece então aí a seleção, a classificação para as pessoas que querem trabalhar dentro dos governos. O trabalho voluntário, né, como já foi dito, é algo que é feito por amor. As pessoas estão ali dedicando um pouco do que sabem, um pouco do seu tempo para outras pessoas e elas não recebem nenhuma remuneração por isso. Além desses dois tipos de serviços, existe também os serviços, né, de empresas particulares. É o caso aí da escola em que vocês estudam, a Escola Novo Saber. Ela não é uma escola pública, nem uma escola voluntária. Ela é uma escola particular, onde ela recebe pelo serviço que é oferecido. Tranquilo? Embaixo nós temos aqui criança não trabalha. E aí a gente vai falar aqui um pouquinho, mas a gente já viu esse assunto lá na nossa segunda unidade de ética, onde a gente falou um pouquinho sobre o direito da criança e do adolescente, né? Mas aí vamos reforçar novamente aqui na nossa aula de história. Diz assim:
O Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é o ECA, é um conjunto de leis que protege as crianças brasileiras, garantindo que todas possam ser respeitadas, cuidadas e tenham direito ao lazer e à prática esportiva. Ou seja, né, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é um conjunto de leis, tá certo? Que garante aí o direito para toda criança e para todo adolescente dentro do Brasil, dentro do nosso país, ok? O ECA estabelece que nenhuma criança deve trabalhar, porque o trabalho impede que essa criança desenvolva suas habilidades emocionais e intelectuais. Além disso, a criança que trabalha, ela fica mais exposta à violência e aos riscos de se machucar. Ou seja, o ECA, ele vem junto com vários conjuntos de lei garantir que essa criança, ela realmente viva a sua infância, que ela se desenvolva realizando atividades que são próprias para a sua idade e para o seu desenvolvimento. Então, o trabalho reconhecido como um trabalho adulto não é um trabalho para ser realizado por criança, tá certo? Vamos agora para a nossa página 272, onde a gente vai continuar. Essa lei estabelece ainda que a partir dos 14 anos, o adolescente ele pode ser menor aprendiz, ou seja, pode aprender uma habilidade profissional por algumas horas ao dia. Como é que isso funciona? A partir dos 14 anos, tá certo? Esse projeto foi lançado justamente para que essas crianças, esses adolescentes, pudessem estar dentro das empresas, observando e aprendendo alguma profissão, para ali ela já ter um conhecimento e uma noção daquilo que ela deseja fazer. Então, esse adolescente, a partir dos 14 anos, ele ingressa nesse projeto, tá certo? E ele vai para dentro das empresas, onde ele tem que passar lá 4 horas, no máximo 4 horas, nada mais do que isso, tá certo? E ali ele vai estar visitando vários setores, conhecendo várias funções e várias profissões, tá certo? E aí existe dentro desse projeto algumas empresas que fazem um pagamento, na verdade não é nem um pagamento, é uma ajuda de custo para que esse adolescente esteja ali essas 4 horas, tá certo? E então só a partir dos 16 anos o adolescente ele pode começar a trabalhar e a receber um salário, ter sua carteira assinada, tá certo? Mas desde que esse trabalho, que essa atividade não prejudique a sua saúde nem os seus estudos, ok? E aí embaixo temos aqui algumas atividades da criança em casa, que também na nossa aula de ética, além dos direitos, a gente também falou sobre os deveres, né, que crianças têm na medida que elas vão crescendo, que elas vão se desenvolvendo. E aí temos aqui o exemplo de algumas atividades que devem e podem ser realizadas por vocês, né, crianças dentro de casa, para que vocês estejam ali auxiliando, ajudando a comunidade na qual vocês estão inseridas, que é a família de vocês, né? Então aqui, né, forrar sua cama, organizar suas roupas, guardar seus brinquedos, aguar as plantas. Então são algumas atividades que não oferecem nenhum risco para a criança e está ajudando aquela criança a ter uma responsabilidade diante da sua vivência ali e ajudando e contribuindo com o seu crescimento e com o seu desenvolvimento. Então, quando a criança começa a realizar essas atividades dentro de casa, auxiliando o papai e a mamãe, ela está fazendo aquilo, mas não está oferecendo nenhum risco. Então, essas atividades aqui, elas são legais, ok, turminha? Então, vamos agora realizar as nossas primeiras atividades lá na página 273. No primeiro quesito, ele pede para circular o desenho, certo? No qual o direito das crianças não está sendo respeitado. Uma observação aqui. No primeiro desenho, essas crianças não estão realizando essas atividades dentro de casa. Elas estão realizando essas atividades dentro de uma empresa, ok? No segundo quesito, crie uma frase alertando que no Brasil o trabalho infantil é proibido. Terceiro quesito, você conhece ou já ouviu falar de alguma criança que trabalha? Sim ou não e por quê, tá certo? Quarto quesito, você trabalha fora de casa? Sim ou não e justifique. Quinto quesito, escreva 4 atividades que você realiza em casa para estar ajudando seus familiares. E no sexto, você vai marcar um X nas alternativas que não são próprias para a criança estar realizando, ok? Então, realiza aí essas atividades com cuidado, com muita atenção. E eu quero agora pedir que vocês abram o livro de ética de vocês, lá na página 111, onde temos aí a leitura, né, do nosso texto,
que é a biblioteca O Mundo nas Mãos. E o título ele é o seguinte, né? O Mundo Mágico da Biblioteca. Tia já leu aqui esse texto e aí eu vou estar trazendo para vocês aqui de forma resumida. Mas depois vocês parem e vão ler aí junto com o papai e com a mamãe para que vocês possam estar respondendo as atividades, tá bom? Esse texto aqui, ele traz pra gente a importância das bibliotecas, né? Ele traz pra gente aqui a questão da origem da palavra biblioteca, que no grego, né, significa coleção de livros. Ele traz pra gente também aqui dizendo, né, que a biblioteca, ele é um mundo mágico nas nossas mãos, porque a gente tem acesso ali dentro da biblioteca a vários livros. E esses livros, eles trazem pra gente, né, além de toda uma história de evolução da humanidade, ele traz pra gente várias informações sobre diversos assuntos. E aí existem várias bibliotecas até hoje, graças a Deus, bibliotecas públicas, bibliotecas privadas, onde a gente tem um acesso àqueles livros. A gente pode estar indo lá dentro dessas bibliotecas e estar ali pedindo emprestado um livro, tendo acesso à leitura, a um conhecimento de mundo, no qual muitas vezes a gente não tem. E aí ele fala aqui também, né, dessa nova tecnologia da biblioteca virtual, né, onde traz pra gente aqui também um autoconhecimento de vários livros virtuais, dos e-books, tá certo? E aí temos aqui uma diversidade, né, de possibilidades onde a gente pode estar expandindo os nossos conhecimentos. Então, se você está em casa hoje por causa dessa quarentena, aproveite o momento que você tem para ir pesquisar dentro de uma biblioteca, se não pode ir numa pública ou numa particular, numa privada, que você esteja aí acessando a leitura de alguns livros através da internet, tá bom? E aí ampliando o seu conhecimento, a sua leitura praticando, ok, turma? Vamos lá agora realizar as nossas atividades na página 112, que diz assim: pesquise no dicionário o significado da palavra biblioteca, que tia já falou até aqui, né? No segundo, circule as ilustrações que representam o que se faz na biblioteca. O que a gente faz dentro da biblioteca? Então, você vai circular aqui. Terceiro, marque um X nas frases corretas. Temos aqui 4 frases e das 4 temos 3 que estão corretas, tá certo? Você vai ler e vai marcar com o X a que tiver correta. Quarto, com um lápis de cor verde, pinte as frases que se referem aos conteúdos que devem ter quando pegamos o livro emprestado. Quais conteúdos que deve ter, tá certo? Quinto, pesquise em revista, jornais e na internet imagens de tipos diferentes de biblioteca ao redor do mundo e colhe-as em uma cartolina para formar um painel sobre as diferentes bibliotecas. Então, no caso aqui, eu não vou nem pedir que vocês estejam colando essas figuras em uma cartolina. Eu vou pedir para que vocês pesquisem. Se vocês forem pesquisar na internet, que vocês tirem a foto, tá certo, dessa biblioteca e mandem para o meu privado, tá certo? Para que a gente esteja compartilhando aí mais um conhecimento, né, sobre as diversas bibliotecas que há pelo mundo, ok, turma? Então, a gente fica por aqui, né, que vocês realizem essas atividades com cuidado, com muita atenção. Que Deus abençoe seu dia, a sua vida, a sua casa, a sua família, tá certo? Um beijo para vocês e até a nossa aula de amanhã.